influencer. O que é, pelo menos do teu ponto de vista, a influência responsável? Nós precisamos, se calhar, retiro o se calhar, nós precisamos ficar cada vez mais atentos às pessoas que efetivamente nós damos palco. Nós somos seres com poder de influência, seja em menor escala, seja em maior escala, mas essa influência, ela precisa ser responsável. Eu não estou simplesmente a debitar a informação que desaparece em 24 horas e eu não sou responsável por isso. Eu sei que às vezes a gente ouve isto e tipo, mas ele dizer aquilo não faz com que de repente uma pessoa possa ser violada. Faz. São determinadas ideias. Exatamente. Estamos prontas? Então bora. Ela é gestora de carreira, palestrante, formadora e CEO da Creators Agency. Basicamente, ela é uma rockstar no que toca ao marketing de influência e conteúdo. Comigo, neste Olha Quem Pode, para falar sobre influência responsável, é um tema que me diz alguma coisa, me diz bastante, e acho que é muito importante falarmos sobre ele hoje em dia. Eu tenho a Ana Martins. Annie! Não, vou-te chamar Ana. Hoje vou-te chamar Ana, é um bocadinho mais profissional. Hoje és a Ana. Mais de casa. Exato. E vamos falar sobre... aliás, foste tu que sugeriste este tema, mas é um tema que tem, logicamente, tudo a ver contigo. E contigo. E comigo. Contigo de uma forma mais profissional, técnica. Comigo mais de uma forma de vivo qualquer coisa disto na pele. Exatamente, por isso é que estavas a dizer que eu te propus trazermos este tema. Eu acho que esta conversa faz total sentido contigo, porque eu sinto que tu és a representação pessoal, física, disso mesmo, do que é ser uma influência responsável. Nossa, eu aceito. Mas eu aceito esse elogio com muita satisfação mesmo, porque sinto isso em relação a mim também, de facto, mas nunca tinha pensado nisso. Sabes, é a primeira vez, por causa desta nossa conversa, que eu estou realmente a pensar nisto. Olha, eu sou uma influência responsável, embora eu não goste muito do termo influencer, e nós já lá vamos. Mas o que é que eu quero que tu me digas para começarmos a nossa conversa é o que é, pelo menos do teu ponto de vista, a influência responsável. Eu acho que inclusive aquilo que tu sentes em relação a este termo, e nunca tinhas pensado sobre ele, porque no fundo nós acabamos por não ouvir muitas vezes esta expressão desta forma, mas eu acho que ela precisa ser trazida para cima da mesa e para as conversas assim, cada vez mais, porque na verdade as redes sociais são um palco extremamente interessante para nós trazermos a nossa mensagem, para trazermos os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos, mas nós precisamos perceber que aquilo que acontece nas redes sociais impacta as pessoas que assistem em menor ou em maior escala. Então é importante nós sermos responsáveis sobre a nossa comunicação, termos ética e consciência nas mensagens que nós trazemos, para conseguirmos efetivamente não só assumir aqui um compromisso para com as pessoas que estão do outro lado, mas também termos consciência que nós não somos seres isolados, não é? Ou seja, eu não estou aqui a existir por isso simplesmente sozinha e a dizer-me tudo aquilo que vem à minha cabeça, não é? Existem pessoas do outro lado que me estão a ouvir e que isso pode impactar as decisões delas, o seu comportamento e a sua vida. Então é importante eu perceber que mensagens é que efetivamente eu acho que são importantes, que mensagens é que eu acredito que agregam ao outro e que mensagens é que me representam a mim e de alguma forma contribuem para a sociedade em que eu quero viver. E a influência responsável é esse alerta, é nós encararmos esta noção de que nós somos seres com poder de influência, seja em menor escala, seja em maior escala, mas essa influência ela precisa sim ser responsável, ou seja, eu tenho de alguma forma lidar com as consequências dos meus atos. Eu não estou simplesmente a debitar a informação que desaparece em 24 horas e eu não sou responsável por isso. O que tu acabaste de dizer agora, seja em maior ou menor escala, para mim isso é muito importante, porque geralmente quando tu pensas em influência, ou pensas em influencers do mundo, deste mundo digital, como profissão, tu pensas em números muito grandes, mas a realidade é que mesmo pessoas com uma audiência mais pequenina chegam aos primos, aos tios, completamente, sim. E podem ter uma grande influência até nas camadas mais jovens, por exemplo. Ou na sua família, nos seus amigos. Ou seja, mesmo que eu não tenha uma página pública, a verdade é que quando eu vou para as redes sociais, aqui em questão as redes sociais, eu acho que é
Um ótimo exemplo, quando nós pensamos em influência, na larga maioria dos casos pensamos nas redes sociais, nós não temos influência só nas redes sociais. Se eu for beber café contigo, eu estou a conversar contigo, se eu sou uma figura pela qual tu tens algum respeito, ou que tu sentes que de repente tem aqui uma visão que pode dar-te a ideia naquele contexto que eu sei mais, ou que eu vi algo que tu ainda não viste, eu posso ter influência sobre a tua vida, não é? Seja num conselho amoroso, sendo que eu não sou especialista no tópico, não é? Mas enquanto amigas, nós a falarmos sobre isso, eu posso ter influência na tua vida, seja num conselho amoroso, seja, sei lá, numa decisão financeira, seja no teu lifestyle, inclusive, por exemplo, na área da saúde, não é? Seja se faço mais desporto, não é em vão, e tu serás um exemplo certamente disso, não é? O grupo que nos rodeia vai influenciar se eu sou mais ativa, se eu sou menos ativa, se eu como mais saudável, se eu como menos saudável. Portanto, nós temos influência uns sobre os outros. Quando eu vou para as redes sociais, mesmo que seja só chegar à minha família e aos meus amigos, eu quando vou para as redes sociais, repara, mesmo que eu chegue, sei lá, a 10 pessoas, qual é a probabilidade para a larga maioria das pessoas de estar diante de 10 pessoas de pé a falar para elas e elas a ouvir? É verdade, nós perdemos essa noção quando estamos dentro das redes sociais. Perdemos a noção do que são 1000 pessoas. Sim, total. Em termos de escala, eu sim, sei que não estão ali connosco. Exatamente, eu sei que o conteúdo não chega sempre a todas as pessoas, a 100% das pessoas, mas elas estão lá porque decidiram acompanhar-te de alguma forma. Por isso é que eu dei o exemplo das 10 pessoas, porque eu acredito que a larga maioria das pessoas, mesmo em contas privadas, se eu tivesse, e eu acho que esta reflexão para as contas privadas, eu acho que é extremamente interessante ser feita, porque se uma conta privada, se de repente eu ganho esta noção, ou seja, se eu ganho esta noção de escala, se eu pensar um bocadinho sobre isto, então quando vamos para contas públicas, então isto ganha outra dimensão, não é? Mas se nós pensarmos até numa conta privada, se tu falares com a larga maioria das pessoas, de repente tu dizes-me assim, olha, vou ter 5 pessoas a ouvir-te falar sobre um tema, tu não preparas esse tema? Tu não pensas o que é que tu vais dizer? Com certeza. Não é? Até porque de repente tu pensas, pá, espera, eu, sei lá, quero ter um discurso organizado, eu quero ser inteligente, eu quero expressar esta mensagem. Não, eu preciso que isto seja... Ou seja, tu vais ter uma responsabilidade sobre aquele momento porque é um momento de exposição e tu tens isso consciente. Se calhar até vais pensar 2 vezes antes de o fazer, se calhar vais te sentir nervosa, se calhar vais... Verdade. Quando de repente nós vamos para as redes sociais, e atenção, se calhar as pessoas até podem pensar, tá bem, mas eu não falo para uma câmara. Tá bem, mas quando eu faço um repost, por exemplo, eu estou a trazer um posicionamento através da voz de outra pessoa ou através da escrita de outra pessoa que na verdade se cola a mim. Então, tu defendes aquilo. Portanto. Exatamente. Ou seja, se eu estou a fazer isso, se calhar eu devia pensar, ok, então se fosse eu a dizer, eu dizia efetivamente isto, e se fosse eu a dizer para 5 ou 10 pessoas sentadas a olhar para mim, eu diria isto desta forma, desta maneira, isto representa-me realmente. E aquilo que eu gostava, com esta ideia da influência responsável, por isso é que nasce este tema para a nossa conversa, era exatamente trazer esta reflexão. Qual é que está a ser o meu papel? Porque aquilo que está a acontecer nas redes sociais, além de ser extremamente perigoso, é que, no fundo, nós acabamos por estar a falar sem pensar. E a influência responsável leva-nos para esse lugar. Ponto número 1. Eu sou influenciável e eu ganho essa consciência e eu preciso, ou seja, quando nós falamos de influência responsável, não sou só eu sobre os outros. Eu quando estou neste ambiente, eu estou a ser influenciada, eu preciso ganhar essa consciência. Para quê? Para eu, se calhar, escolher melhor as pessoas que eu estou a consumir. Portanto, já lá vamos. Isso também vamos fazer. Muito é? Eu acho isso tão importante, sobretudo hoje em dia. Claro! E tu acho que fizeste agora recentemente uma publicação no Instagram por causa daquela polémica, e isto por estarmos a falar de que o conteúdo chega às pessoas e aquilo que nós consumimos. E tu fizeste uma publicação sobre aquela polémica que está a haver agora daquele moço, não sei, que ele é youtuber, não faço ideia, que disse uma coisa estapafúrdia sobre as mulheres não saírem à noite sozinhas, qualquer coisa assim. Quando têm namorados. Quando têm namorados, exatamente. E então foi aqui um foi um fururu sobre este tema. E aqui eu acho que esta conversa hoje se torna muito importante por causa disto também. Aqui é muito importante falar sobre isto porque é uma pessoa que é altamente seguida, acompanhada nas redes sociais ou no YouTube, eu não sei muito bem, e pelos vistos por camadas mais jovens e por rapazes, enfim, miúdos mais novos. E isto é grave e é muito importante de se falar, que é aprendam a acompanhar as pessoas que merecem este destaque. E muito cuidado com aquilo que tu dizes publicamente, embora eu acredite que estas pessoas não têm muito essa preocupação. Quando dizem isto, dizem porque é realmente aquilo que elas sentem, é a forma como elas se sentem, não é aquilo que elas pensam e é aquilo em que acreditam. E isto para mim é grave. Pensar aquilo que ele pensa é muito grave.
para começar. Mas diz ele Publicamente total, mas eu sou muito democrática, mesmo quando a democracia pode colocar em causa a minha liberdade individual. No sentido em que, o que é que eu quero dizer com isto, sendo altamente perigoso o que eu acabei de afirmar, mas eu acho que essa pessoa tem, com obviamente o devido respeito à lei, tem direito de afirmar os seus pensamentos. Completamente. Agora, qual é a questão e o que é que eu acho que é a zona cinzenta e se calhar pouco refletida deste tópico? Indo buscar aquilo que nós estávamos a falar há pouco sobre as pessoas que nós seguimos. Nós precisamos, se calhar, retiro o se calhar, nós precisamos ficar cada vez mais atentos às pessoas que efetivamente nós damos palco. Ou seja, esta pessoa tem total direito de pensar o que quiser pensar, de dizer o que quiser dizer, tudo muito em função da lei, ok? Sim. Tudo muito certo. E em função da nossa Constituição, portanto, há aqui questões e direitos humanos, portanto, há aqui várias questões que obviamente têm a ser respeitadas e salvaguardadas, ainda assim tem direito à sua liberdade de expressão, tudo certo. Mas será que eu sigo esta pessoa? E eu acho que é importante nós fazermos esta reflexão, não só sobre este caso, ou seja, estamos a agarrar neste exemplo, mas eu acho que é importante nós levarmos isto até para outras camadas. Aliás, eu dizia, tem influência não acontece só nas redes sociais. Sim. Quando nós falamos, por exemplo, até de política e determinados movimentos políticos, é importante nós, às vezes caímos aqui no erro de desumanizar as pessoas que votam ou que acompanham determinadas pessoas e determinados movimentos e determinados políticos. Movimentos políticos e partidos. E eu acho que é importante nós fazermos aqui uma reflexão se calhar um bocadinho mais profunda e mais inteligente, que é, será que toda a gente concorda com tudo? Ou, às vezes, aquilo que acaba por acontecer é, nós damos palco porque achamos graça, achamos inusitado, admiramos a certa coragem de dizer tudo o que pensa, sabes? De agarrar nas conversas de café e levar as conversas de café para a televisão. De quase que trazer o que o povo diz num sentido informal, isto com muitas aspas, mas trazer o que o povo diz num sentido informal para ambientes onde antes isso não acontecia, quase para pôr ordem no sistema. E do género, acho que é ele diz o que se pensa, mas que ninguém diz. Que ninguém diz e que eu não necessariamente acredito. E se nós ficarmos atentos, nós vamos ouvir pessoas que, aqui nesta questão eleitoral, eu acho que é interessante, até pelo menos que estamos a viver neste momento, nós olharmos e refletirmos um bocadinho sobre isto, que é, o que é que leva as pessoas a votar? Se nós formos ouvir com atenção as pessoas, nós vamos perceber que muitas delas nem concordam às vezes com o que é dito, mas gostam da ousadia pelo facto de ser dito. Porque sentem que se essa pessoa estiver, por exemplo, numa assembleia, vamos pensar, essa pessoa vai colocar alguma ordem através da desordem que traz. Porquê? Porque diz aquilo que nós ouvimos noutros ambientes, naquele lugar. E não necessariamente eu concordo, mas eu acho que é importante porque eles vão, as outras pessoas que estão lá, que são as pessoas que efetivamente eu até quero no poder, ou seja, eu quero estas pessoas, isto acontece muito, eu não quero necessariamente estas pessoas no poder, eu quero estas pessoas ali em oposição, porque vão fazer barulho e vão de alguma forma fazer com que aquele discurso, ou seja, eles têm de ficar mais atentos porque eles estão ali de olho, certo. E vão fazer, ou seja, é interessante nós olharmos para isto, cortando agora para o exemplo, por exemplo, que tu estavas a falar de youtubers, influencers que dizem determinadas coisas. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos a dar palco sem esta noção de responsabilidade, de facto, ou seja, quando eu voto para ser em oposição, eu voto ao ponto de poderem ser líderes. Portanto, não necessariamente vão ser oposição. O meu voto não é para decidir a oposição. O meu voto é para decidir quem lá está a representar-me. E nas redes sociais isto acaba por acontecer. Se eu sigo, eu não sigo simplesmente porque, tem graça, porque diz umas coisas, porque... não, eu quando sigo, eu estou a fazer com que a distribuição daquela pessoa seja maior. Eu estou a fazer com que mais pessoas vejam aquilo e, ao existirem mais pessoas a ver aquilo, eu estou a fazer com que estas ideias sejam normalizadas. Exatamente, se difundam, exatamente, propagam. A repetição gera normalização. Exatamente. Há uma comparação que vai ser assim, completamente estapafúrdia, mas eu acho que nos ajuda a perceber. Certamente já te aconteceu, tu estás a passar numa loja, tu olhares para uma coisa numa montra e dizer assim, que horror, pelo amor de Deus, quem é que usa aquilo? Seja uma cor ou uma peça, não é? Tu olhas e pensas, que horror. E de repente tu começas a ver aquilo em todo o lado. E chega um ponto que tu dizes assim, eu quero... Se calhar eu quero aquilo, não é? Isto, além obviamente disto ser estratégico e pensado pelas marcas e tem... Isto tem, assim, a ciência comprova-nos que quanto mais eu vejo e repito uma imagem, uma mensagem, mais familiar ela me vai ser. E quanto mais familiar ela me vai ser, mais confiável eu vou entendê-la e, obviamente, a partir desta repetição, vai existir naturalmente a construção daquilo que é a minha noção de senso comum.
E eu acho que eu concordo, pá, assim, a 1000%. É exatamente isto. Daí a minha preocupação, e eu achar que hoje é tão importante este tema, porque, e falar-se mais sobre este tema, sabes? Acho que devias ir a mais podcasts falar sobre este tema. Convidei-me. Sinceramente. Exato. Porque, precisamente por este exemplo que tivemos ainda agora, mas este é um no meio de tantos. Este foi agora, porque foi agora muito próximo da nossa gravação. Sim, mas numa sequência em que tiveste... Numa sequência terrível, que eu nem quero... Exato. Por isso é que eu estava há pouco a falar sobre a questão de liberdade de expressão, certo, em função daquilo que é a lei, em função daquilo... Ou seja, porque este problema... tem muitas ramificações. E este problema abre... Eu sei que às vezes a gente ouve isto e é tipo, mas ele dizer aquilo não faz com que de repente vou extrapolar isto. Uma pessoa possa ser violada. Faz. Porque a normalização de determinadas ideias... Exatamente. Um homem como dono de uma mulher, um homem como dono de um corpo, quando esta ideia é normalizada, há consequências diretas sobre essa propriedade. Olha, era estava a ver, eu acho que era uma entrevista foi para um jornal, uma revista qualquer, não sei, de uma psicóloga a falar precisamente sobre isto. Eu até guardei para depois voltar a ver, porque eu só li assim muito por alto, mas era exatamente isto, que era o problema de se começar a normalizar isto para os jovens que acompanham estas pessoas que têm este discurso e que nós achamos que, ok, só acompanha quem quer, mas esquecemos que há camadas jovens que se estão ainda a tentar encaixar não têm maturidade. Estão a descobrir quem é que são, estão a construir o adulto que vão ser. Exatamente. E basta... eu não sei que adolescente tu foste, mas eu fiz muito disparate. Eu fui ótima. Foste ótima. Eu fui ótima. E não tiveste ainda nenhum momento de disparate. Se calhar ainda vai vir. Não, eu tive disparates. Mas todos temos, não é? Sim. Tu testas a adolescência, eu costumo dizer, eu disse isto que ainda vai vir, o disparate, porque eu costumo fazer a piada que é quem não foi adolescente na altura da adolescência vai ser mais. É ótimo tu seres adolescente na altura em que és adolescente, porque há tipo, pronto, não é? Tens ali uma margem. Não, mas eu era uma adolescente que fez disparates, mas sempre fiz. Eu era cool. Não era, eu não era cool, pronto, eu não era nada cool. Ai meu Deus, ele não me deixa mentir, ele sabe que eu não era cool. Não era cool. Por isso é que eu fui arranjar um cool. Exato, precisavas, não é? Precisavas dessa coolness. Olha, mas está aí a influência. Cá está, não é? Ou seja, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Verdade, que puxem o melhor de nós. Estás a ver? Ele tornou-me cool. Como é que nós podemos ser cool se as pessoas estão ao nosso lado? Dá-me créditos. Não, ela está a dar. Eu estou a dar créditos, publicamente. Não, mas a verdade é, se eu quero ser cool, eu preciso... se eu quero ser uma pessoa bem disposta, como é que eu vou ser uma pessoa bem disposta se ao meu redor eu só tenho pessoas mal dispostas? Exatamente. E atenção, podem ter toda a legitimidade para estarem mal dispostas, não é? Porque a vida efetivamente não é fácil. Às vezes traz-nos isso. Exatamente. Mas enfim. Mas eu acho que é interessante nós olharmos para isto, porque se eu entro numa sala em que as pessoas, todas elas estão down, naturalmente... eu vou, ou seja, as emoções são contagiosas. Eu passo por isso nos eventos, por exemplo, onde eu vou, em que as pessoas não se conhecem, eu vou dar um treino, as pessoas estão ali para treinar, nos meus nem tanto, porque é diferente. Eu acho que elas já não se conhecendo, mas sabem que pertencem a uma comunidade, exatamente. Mas há outros eventos em que é mais difícil. E eu tenho que ser a influência alegre daquele lugar. Exatamente, daquele lugar. E nos treinos faz isso, por exemplo, com a música. Precisamente, completamente. Ou seja, porquê que tu escolhes a música? Porque a música é o maior atalho emocional. A arte é um atalho emocional absurdamente incrível. E a música consegue criar num ambiente automaticamente mudar o shift. Não é em vão que quando eu estou triste apetece-me ouvir músicas tristes. Mas se eu quiser inverter isso, ouvir uma música mais alegre, pode-me ajudar Podes efetivamente. Tomar essa decisão, exatamente. Repara, a influência está em tudo, não é? Ou seja, nós não somos seres isolados. Nós estamos sempre em permanente sinergia com o nosso ambiente. Ou seja, é natural que um ambiente que tenha uma determinada predisposição vai influenciar no meu modo de estar. Portanto, efetivamente, se eu quero ser uma pessoa cool, eu preciso de pessoas cool perto de mim. Exatamente. É claro que nem água. Agora, depois imagina. Também tens o reverso da moeda, tens estes casos também que nós falávamos ainda agora. E o que eu te ia dizer é, repara, se o utilizador comum, eu não te quero mentir, mas acho que tem uma média, estamos a falar uma média mundial de 2 horas e 23 minutos de consumo de redes sociais diário. Se eu passo 2 horas, vamos pensar 2 horas números redondos, 2 horas
na internet, nas redes sociais, e se aquilo aquilo que eu encontro nas minhas redes sociais quando estou a fazer scroll é esta ideia que depois se repete através de outras pessoas que a trazem de outra forma, porque o que acontece nas redes sociais é importante as redes sociais, elas criam câmaras de eco. Ou seja, eu estou a ver conteúdo diferente, porém, esse conteúdo diferente é um eco de um comportamento meu, de viés de interesses meus, ou seja, no fundo eu vejo repetições das mesmas mensagens. Exatamente. E é importante nós termos isto presente porque, assim de uma forma muito simplista, nós temos um algoritmo fantástico no nosso cérebro que, de alguma forma, está espelhado na mesma lógica destas máquinas inteligentes que nós agora chamamos de algoritmos nas redes sociais, por exemplo, que se chama SAR. O nosso cérebro tem o sistema de ativação reticular, que o que faz é exatamente ajudar-nos a chegar a respostas que nós procuramos ou a comprovar crenças que nós já temos. Por exemplo, eu estou a falar isto de uma forma muito simplista, mas a lógica é a seguinte, certamente já te aconteceu, tu quereres, não sei, já jogaste ao jogo do carro amarelo? Não sabes o que é o jogo do carro amarelo? Ai, eu adoro o jogo do carro amarelo. Então, é assim, o jogo do carro amarelo é um jogo muito inteligente, requer, olha, imenso neurônios. Então é assim, quando tu vês um carro amarelo, tu bates na pessoa que está ao teu lado e dizes, carro amarelo, super inteligente, É só isso? É só isto. Ok. O que acontece? Tu dizes-me, se calhar nunca jogaste a isto, portanto, a partir de agora vamos fazer este desafio. Quando eu vir um carro amarelo, o pobre coitado vai levar com assim, uma chapada. Carro amarelo, ok? É só isto. O que acontece? Se calhar tu agora estás a pensar, também não há assim tantos carros amarelos, foi exatamente o que eu pensei. Só que a partir do momento em que tu entras no jogo, tu vais descobrir que há carros amarelos. E isto acontece com tudo. Quando tu estás à procura, pensa numa pasta, eu abro tipo aqueles arquivos, sabes, de antigamente que tu tens os nomes das pessoas. Imagina que estás à procura do nome de uma pessoa. Tu certamente tens esta imagem que é, tu fazes isto rapidamente e tu consegues chegar ou não. Ou quando entras num visor de um computador em que tu tens uma data de pastas, tu consegues rapidamente olhar e procurar aquilo que tu queres. Porquê é que isto acontece? Porque tu tens uma coisa incrível chamada SAR, o Sistema de Ativação Reticular, que faz com que tu não tenhas de ler tudo palavra por palavra, ele consegue automaticamente direcionar-te, não é? Mas ajudar-te a encontrar a informação de uma forma muito mais rápida. E começa-te a despertar a atenção, daí o carro amarelo, por exemplo, ou por exemplo, tu dizes assim, eu sinto, sei lá, agora quero ser mãe. E de repente, toda a gente parece estar grávida. Parece que agora há crianças em todo o lado. Isto acontece exatamente porquê? Porque o teu sistema está atento a este tipo de estímulos e referências. Então o que é que acontece? Se eu tenho uma determinada crença, ou seja, vamos pensar que a minha crença é que o exercício é chato. Se eu tenho uma determinada crença... É uma bola de neve, eu sei disso. Que horror. Ou seja, eu começo a reforçar isso em todo o lado, não é? Principalmente se for uma coisa muito forte em mim. Então o que é que acontece? Eu já tenho isto na minha vida. Portanto, isto já está a acontecer fora das redes sociais, certo? Ou seja, eu vou de repente ter uma conversa com alguém que reforça esta crença e eu vou dizer, pois é, o exercício é super chato. E eu vou chegar a esta conclusão, certo? Isto acontece fora das redes sociais. Agora vamos pensar isto, que nós já somos... dentro das redes sociais, em que tu tens um algoritmo que o que faz é exatamente avaliar o teu comportamento e mostrar aquilo ao qual tu interages mais ou no qual tu paras mais, tu demonstras mais interesse. Ele vai-te dar cada vez mais e mais daquilo que tu já tens. Exatamente. Ou seja, agora numa realidade fora das redes sociais, eu por mais que tenha uma crença e tenha o meu sistema de ativação reticular a reforçar, a ajudar a contribuir para reforçar essa crença, ainda assim, eu à partida eu vou ter experiências diversificadas, eu vou ter pessoas com várias opiniões, porque a nossa vida é muito diversa e ampla, à partida, se for uma vida saudável, né? Em termos sociais. Mas nas redes sociais, quando eu entro nessa bolha, não é isso que acontece. Se a minha socialização passa por ser nesses ambientes, então a minha bolha, a minha câmara será de eco, de ideias repetidas constantemente, e a minha construção o senso crítico aqui é muito mais complicado, não é? Porque eu não tenho aqui outro tipo de diversidade de ideias. Portanto, tu acabas por estar naquela bolha em que só isto é que é certo, em que de repente este é o novo senso comum, esta é a verdade, e tu não tens ponto de fuga. E agora acrescenta a isso, estares em desenvolvimento. Exato, sem maturidade, exatamente. De 13, 14, 15, 16 anos. Exatamente. Sabes que quando começou a surgir alguns especialistas a falarem sobre temos de proibir o acesso dos mais jovens às redes sociais. Sim. Eu nunca me posicionei sobre isso e eu sentia, não sei se isto é a solução, não sei se passa por aí, mas obviamente tu vais ganhando maturidade em relação aos tópicos, e uma das reflexões que eu tenho vindo a fazer é:
Para mim é super instintivo e natural eu aceitar que uma criança não entra numa discoteca. Claro. Porquê? Porque não tem maturidade para estar naquele lugar. Claro. Certo? Não é que a partir de uma discoteca tem o quê? Música alta, também, mas tem álcool, é um ambiente. De facto, ok, eu entendo, certo, se calhar não faz muito sentido. Tudo bem. Então, se calhar também não faz muito sentido as crianças estarem nas redes sociais sem qualquer controle parental e apesar das plataformas terem ainda assim isso pensado, enfim, com algumas questões, mas pronto. Mas a verdade é que se calhar não faz, se calhar não tem maturidade. E se calhar não tem maturidade para estar Mas nas as redes plataformas têm mesmo como controlar isso? Tem. É possível? É possível. Eu acredito que isto precisa ser maior. Espanha já se está a movimentar nesse sentido. Eu acredito que Portugal precisa se posicionar nesse sentido, mas eu acredito genuinamente que nós precisamos de uma Europa unida. Eu acredito que a Europa dividida, isto é aquele discurso, enfim, altamente simplista, mas ainda assim, a Europa dividida é fraca, mas a Europa unida é uma das maiores potências mundiais. E quando os países da Europa se unem para uma decisão comum, é rara a marca, é raro o negócio que pode bater um pé à Europa. Ou seja, que se pode dar ao luxo de dizer, ok, então não vou para esse mercado. Exato. É rara a marca que pode fazer e a prova disso é que a Meta, quando começa a surgir a proteção de dados, quando a Europa se impôs, aquilo que acabou por acontecer é obviamente Mark Zuckerberg e os seus amigos torceram o nariz, porém não podem negar a importância deste mercado e tiveram de ceder e adaptar-se. E é verdade que a forma como a aplicação, por exemplo no caso do Instagram, vamos pensar, tem restrições específicas, tem adaptações específicas para o mercado europeu, que depois acabaram por ser até multiplicados por outros mercados, mas ainda assim o mercado europeu é um mercado que tem capacidade de influenciar efetivamente estes sistemas. Claro que depois há aqui outras questões, porque a verdade é que neste momento não podes simplesmente proibir a utilização das redes sociais, ou seja, se bateres o pé ao ponto de eles dizerem ok, a gente não vai... Ou seja, isto precisa ser aqui uma negociação, até porque tens muitos negócios e muitas pessoas a depender das redes sociais, e as redes sociais são realmente neste momento estruturas muito importantes, vamos dizer assim, na nossa dinâmica. Mas com a devida negociação, com a devida cautela, não é aqui num lado autoritário, eu acredito que a Europa tem a capacidade junta para propor aqui uma tomada de posição que pode ser muito interessante. O que é que vai acontecer? E há aqui várias camadas. Tu podes-me dizer, então, mas pode ser proibido, por exemplo, só podes ter determinada idade para conseguir fazer uma conta. Certo? É logo a primeira coisa em que eu penso. Pode ser falso, não é? Mas, por exemplo, neste momento os perfis verificados, tu tens de enviar uma identificação tua. Sim. Que comprova que és aquela pessoa e a tua idade. E a idade, sim. Ou seja, não é só eu estar a fazer scroll na minha data de nascimento. Olha, mas isso é os verificados. Exato, mas tu podes exigir estas plataformas no ato até para reduzir o volume de perfis falsos. Porque também não há interesse nesses perfis falsos, ok? Precisamente. Não há interesse em termos de segurança. Sim. Pode existir interesse em termos de números, pode existir interesse em muitos... Mas palpável, real, não... Mas lá está, eu acho que uma União Europeia unida e que reflita e que faça um estudo sobre... Eu acho que nós vamos chegar aqui à conclusão que efetivamente isto pode melhorar inclusive segurança. Portanto, esta história dos perfis verificados, se calhar nós temos de começar a olhar... Ou seja, se eu sou... Vamos pensar, tu na rua, se deres um pontapé a alguém, tu vais ser punida por isso, certo? E se tu deres um pontapé a alguém, tu vais não só ser punida por isso, como vão pedir para essa punição a tua identificação. E tu és um ser identificável, não é? E que cumpre, ou tem de cumprir, a lei do local onde estás. Já no digital. Mas porquê? Porque também a identificação, digamos que não é uma coisa muito fácil de acontecer. E depois a identificação, principalmente associando a um país e responsabilizando aqueles atos num determinado local, eu não só tenho que estar no país, como de repente o impacto que eu estou, o pontapé tem de ser dado naquele país para eu ser julgada naquele país, não é? Exatamente. Ou seja, portanto tem esta questão. Então é extremamente complicado. A Europa ainda assim ganha uma escala que nos permite, ok, o pontapé pode ter sido em Espanha, mas é a Europa, portanto se as regras forem comuns, portanto eu acho genuinamente que passa aqui por uma solução unificada. Mas eu acho que a identificação também nos ajuda a isto. É uma pessoa identificada e associada a um país, e é uma pessoa que eu validei a idade dela para estar nesta plataforma, e aí a gente consegue ter controle. Portanto, eu acho que pode passar por aí. Atenção, eu quando proponho isto, eu não tenho um aprofundamento técnico, não é? Eu não trabalho dentro das plataformas, não estou a trabalhar nestes projetos políticos, portanto, isto é uma reflexão totalmente informal. De alguém que trabalha com redes sociais. Sim, mas ainda assim informal. Ou seja, eu acho que pode passar por aqui, a identificação acho que pode ser extremamente interessante, sendo que
que existe o outro lado da proteção de dados que precisa ser visto como é que nós conseguimos salvaguardar as pessoas, no caso, e os seus dados. Portanto, isto precisa ser bem pensado, mas eu acho que é possível. Além disto, eu acho que há outra reflexão que nós precisamos fazer. Ok, está bem, mas em última análise pode existir sempre uma forma fraudulenta de estar no sistema. Sim. Certo, mas, e agora vou falar como mãe, eu acho muito mais confortável serem outros a proibir do que os pais, com certeza. Até porque se os pares todos vão estar nas redes sociais, é muito mais difícil o meu papel como mãe estar a dizer não, tu é que vais ser a diferentona, que não vai estar nas redes sociais. Exato, os miúdos não vão ouvir os pais sequer. É muito complicado, porque os pais vão simplesmente ser uns velhos caretas. Exato. Todos os meus amigos têm. Agora, se for proibido, é diferente. É para todos. Exatamente. Não é para ele. É como a história dos telemóveis nas escolas. Eu acho que é muito mais fácil. Ou seja, em vez de eu estar a criar... Não, tu não vais ter telemóvel. Ok, na escola é proibido, tu não podes levar. Então eu garanto que tu tens X horas em que tu estás sem telemóvel. Para conviveres, para estares na vida real. Mas aí... Também eles dizem assim, e se me acontecer alguma coisa eu precisar de contactar. Existem telefones na escola. Exato, como antigamente. Exatamente. E as pessoas conseguiam. Está tudo certo. Ou mesmo que, ok, então, olha, então vais ter um telemóvel sem internet, tipo um Nokia. Sim, aqueles telemóveis de teclas 3310, ainda. 3310 eu tive. Olha, curioso, é amarelo. Ainda tive eu, tal como estão hoje. Que é verdade. Mas sim, eu acho é que quanto mais o tempo passa, mais complexo isto se torna e mais difícil. Porquê? Porque já faz parte dos miúdos. Então vai se tornando cada vez mais difícil tu conseguires mesmo fazer aqui uma mudança drástica. Concordo, porém eu acho que nós estamos no momento e a ver os resultados de más decisões a acontecerem em direto, vou dizer em assim. direto. Portanto, eu acho que neste momento nós estamos aqui quase que tipo com uma janela de oportunidade, que eu sinto que se estas conversas se multiplicarem... Agora, exatamente. Ou seja, vamos usar o algoritmo a nosso favor. Se estas conversas se multiplicarem, a par das outras que também estão a acontecer, mas se estas conversas multiplicarem... Petições assinadas, como já está a acontecer também. Exatamente. Eu acho que nós estamos aqui numa janela de oportunidade muito interessante, porque eu sinto que os pais estão preocupados, eu sinto que os educadores estão preocupados, que os professores estão preocupados, eu sinto, inclusive... que os políticos estão preocupados, eu sinto que neste momento... Que bom! Nós temos esse espaço. Portanto, por isso é que eu te dizia há pouco, parece propositado a nossa conversa ter ficado para hoje, porque realmente isto tudo que veio a acontecer torna ainda mais urgente falarmos sobre esta responsabilidade na influência. Claro que nós estamos só a falar do ponto de vista do utilizador, de quem vê, de quem acompanha, mas nós temos que falar também de quem lá está a dar a cara e a passar a informação. Sim. Não é só cortar o mal de um lado. As coisas têm que mudar de ambas as partes. Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta que eu acho que é... Tu tens a tua agência, portanto eu acho que isto calha aqui neste tema. Tu quando agencias alguém... Eu sei esta resposta, mas enfim, tu quando agencias alguém... Tu pensas nisto, tu pensas em quem é aquela pessoa. Tu não te focas apenas nas marcas que possam gostar daquele influenciador ou que seja, tu pensas na mensagem que aquela pessoa está a entregar. Sim. Tu tens essa responsabilidade. Sim. Sendo que eu acho que essa responsabilidade, como em tudo, vai se aprimorando. E a minha clareza sobre, inclusive, o que é que eu penso da influência responsável tem vindo a ser lapidada. A agência permite-me aqui, eu produzo conteúdo e além de eu produzir, ou seja, tenho uma página pública, não é? E algumas pessoas a seguir-me e portanto eu tenho a experiência do que é produzir conteúdo, relacionar-me com o público, estar nas redes sociais, o trabalho de ser consistente na produção de conteúdo, portanto toda essa gestão do que é a comunicação em público na primeira pessoa, ou seja, enquanto profissional de comunicação eu tenho o conhecimento de como é que se prepara isso, mas depois eu tenho também essa vivência prática, mas em simultâneo com a agência eu acabo por ter acesso e a possibilidade de trabalhar com outras pessoas que também o fazem e às vezes em escalas muito maiores do que a minha. Sim, tu trabalhas com contas nomes muito grandes. Ou seja, isso faz com que eu consiga
ainda ter acesso a outras camadas que de outra forma eu não teria. Portanto, eu acho que me dá uma experiência muito rica e faz com que essa maturidade que eu te dizia sobre este tópico, eu acho que acabe por esta vivência por ser acelerada. E eu digo-te isto porquê? Porque eu acredito que a influência responsável seja o facto, aquilo levando para as redes sociais, seja o facto de nós estarmos conscientes e comprometidos com mensagens éticas e conscientes. Isto é aquilo que eu defino como influência responsável. Em termos de agência, aquilo que eu tenho vindo a sentir é que nós precisamos de pessoas que tragam informação. Ou seja, qual é a forma de combater a desinformação? A forma de combater a desinformação é ter mais informação a circular, informação que chegue efetivamente às pessoas. Então eu preciso de ter junto de mim, ou seja, no caso usando o meu conhecimento em comunicação, já que estudo sobre a área, não é? O meu objetivo com a agência é nós trazermos esse conhecimento para pessoas que têm essa informação com elas, ou seja, por exemplo, vamos pensar, Tânia Graça, não é? A psicóloga sexóloga, ela tem essa informação do lado dela, ok, então agora vamos aplicar estratégia de comunicação em cima desta informação para fazer com que esta informação seja interessante e apetecível para ser partilhada, divulgada e difundida em escala. Porquê? Porque se a desinformação ela é altamente apetecível, se ela é altamente, ela sabe ser viral, se a desinformação sabe ser viral e há uma coisa que a gente não se pode iludir, eu sei que quem produz desinformação, quem produz discursos de ódio, quando nós olhamos para movimentos extremistas, nós achamos muitas vezes, porque parece-nos tudo, sabes, assim muito natural, tipo a coisa aconteceu. Aquilo que o aprofundamento do tópico nos diz, aquilo que os estudos mais recentes nos revela, é que existe conhecimento e planificação estratégica para que essas informações sejam difundidas daquela forma, daquele modo. Ninguém está ali a brincar. Há domínio de comunicação e das plataformas. E eu vou fazer um paralelo extremamente estapafúrdio, ou não, mas extremamente estapafúrdio, vamos colocar assim. Não é extremamente estapafúrdio, mas pronto. Mas nós tivemos nazismo, Hitler, a dominar a rádio, que na altura era nova, que na altura, a larga maioria dos políticos não tinha domínio. E isso deu-lhe uma margem muito significativa. Neste momento, nós temos estes movimentos extremistas a dominar as redes sociais, que são muito subjugadas pelos, vamos mesmo em termos partidários, pelos partidos mais antigos. Não sabem utilizar. Não sabem utilizar, é isso mesmo. E minimizam. Nós temos um discurso que é muito aceite como sendo as redes sociais não são importantes. Produzir conteúdo, por amor de Deus, agora o quê? Vou ser blogueirinha, vou ser influencer. É isso, sabes? É exatamente. Os movimentos extremistas não têm esse problema. Não têm esse problema. E não só dominam, ou seja, sabem utilizar, sabem aplicar não só estratégias altamente eficazes para beneficiar dos algoritmos. Obviamente que estes algoritmos precisam ser revistos, precisam ser pensados. Os algoritmos são produzidos por pessoas, então trazem viés humanos e depois em simultâneo eles reproduzem os nossos próprios preconceitos e os nossos próprios viés em termos de consumo, que vai potenciar discursos que se calhar não são os discursos que nós gostávamos de ver mais difundidos. Tu achas que as pessoas estão mais conscientes hoje em dia para o que é saberem, não vou usar o termo influência para escolher influenciadores responsáveis, mas estão mais conscientes daquilo que é o mundo digital e daquilo que a mensagem que lhes está a ser passada? Eu falo desde coisas mais sérias como política, enfim, desde aquele tudo é influenciador. A questão eu acho que começa exato, por, não, é que eu acho que começa exato. por aí, repara. Exato. Se eu acho que as pessoas estão com consciência, eu não posso, eu acho que cairmos em generalizações pode ser muito perigoso, não é? Injusto até. Eu acho que essa consciência está a começar, ou seja, estas conversas estão a começar a existir, ainda assim eu acho que estas conversas estão a existir em lugares muito fechados. E para públicos também eles muito fechados. Eu não acredito que eu não estou a ver estas conversas a acontecer em escala. Sabes que até como dizias há pouco, às vezes parece-nos que o conteúdo é tão natural, tão inocente, digamos assim, tão real, tão verdadeiro, mas a realidade que eu acho que muitas pessoas não têm noção é que é tudo altamente preparado e estratégico. E há dinheiro por trás. E há dinheiro por trás para parecer tão natural. Só um exemplo prático para as pessoas começarem a ficarem atentas. Por exemplo,
Quando eu vejo pessoas a produzirem conteúdo em que estão a andar de um lado para o outro, a abrir armários, às vezes eles não estão à procura de nada. Isso é um distrator utilizado para captar atenção. Porque nós, vou simplificar outra vez, mas nós somos cuscos. E nós gostamos, as redes sociais é um lugar de voyeurismo. Eu estou a espreitar, é o Big Brother. Eu estou a espreitar pelo buraco da fechadura. Ou seja, quando de repente... Repara, e eu nem sei muito bem o que é que está a acontecer, mas se a pessoa está a dar de lado para o outro, eu estou atenta tipo, a perceber o que é que ela está a fazer. Tal e qual. Que enquanto isso, ela está-me a trazer uma mensagem. Pode ser mais profunda ou não. Ou quando está a arrumar a casa, por exemplo. Exatamente. Também se utiliza muito essa estratégia, a limpar, a arrumar. E de repente é tipo... Olha, vou experimentar. Eu vou arrumar... Eu utilizo, atenção. Eu acho mas imagina, eu acho que o problema destas conversas é que nós, muitas vezes, eu trago isto e a pessoa que está a ouvir do outro lado pode pensar assim, esses malandros. Mas gente, a gente precisa que a informação... Ou seja, isto funciona. Exatamente. Eles não têm medo de utilizar isto. Exatamente. O eles, entenda-se, eles quem difunde informação. Exato. As informações falsas são 70% mais partilhadas do que as informações verdadeiras. Porquê? Não é necessariamente pelo formato da mensagem. Exatamente. Ou seja, nós precisamos olhar e perceber, ok... Há vários fatores que vão simplificar o processo, não é? Porque se a informação é falsa, vamos lá ver, eu não sou tão responsável nas camadas e na profundidade da mensagem que eu estou a trazer, portanto eu posso ser simplista, portanto, existe aqui, não é? Eu não tenho compromisso de consciência, se a informação é falsa, portanto, eu posso de repente ter uma resposta generalista, eu consigo apresentar soluções que são muito mais confortáveis. Por exemplo, tu vais-me dizer assim, olha, para tu teres saúde na velhice, para tu conseguires levantar de uma sanita sozinha, tu vais precisar fazer musculação. É chato. Se de repente a ciência diz isto, tu vais precisar de musculação. Ok, isso é um bocado chato, não é? Porque fazer musculação significa eu, X dias por semana, ter de fazer uma coisa que eu não gosto. Exato. E dói, custa, é desconfortável. Consistência, não é? Se de repente surge alguém que diz que há um medicamento que faz, sei lá, uma máquina que me faz abdominais, que me faz... Isto é muito mais interessante. O 700 vou já ligar porque aquela máquina vai-me dar jeito cá em casa. Porque eu só tenho que estar ali, não é? Ou seja, eu tenho que perceber que realmente a desinformação ela é altamente apetecível porque ela vai mexer e vai validar aquilo que efetivamente, ou seja, vai acolher os nossos desconfortos e às vezes a ciência e a informação devidamente validada e verificada, a informação efetivamente mais aproximada daquilo que poderá ser uma verdade, é óbvio que num compromisso com essa ideia de verdade, tu não vais ter essas nossas dores e esses acolhidos. Porquê? Porque tu vais ter o quê? Factos. Exatamente. Olha, isso pode ser isto chato. Para isto. Exatamente. Isso pode ser chato. Agora, o que é que acontece? Ainda assim, nós podemos agarrar nesses factos e transformar esses factos, ou seja, colocar num pacote em que seja acessível, ou seja, não seja de repente um livro técnico que a pessoa não consegue sequer compreender porque aquilo não é uma linguagem que ela usa no dia-a-dia, portanto, isto não significa estupidificar o discurso, não é sobre isso, mas ainda assim... Simplificá-lo para chegar às pessoas. Exato, ou seja, tu não estás a falar para colegas teus. Exatamente. Não é? Portanto, eu tenho que ter essa consciência. Então como é que eu consigo educar? E para eu educar eu preciso ser didática. E ok, eu estou num ambiente, por exemplo no caso das redes sociais, que são ambientes de entretenimento, então ser didática também não é suficiente. Eu vou precisar entreter, porque as redes sociais elas ocupam silêncios e vazios. Eu estou, por exemplo, à espera do autocarro e estou a fazer scroll e é aí que tu entras. Portanto, não pode ser um discurso que seja extremamente complexo, ou seja, que seja... Não, a nossa atenção ela também é muito... curta. Exato, muito curta e muito superficial. Porque quando eu estou nas redes sociais eu não estou tipo, vou-me sentar aqui a ler, não é? Tipo, agora vou ver esta palestra. Exato. E estás ali, tipo, imagina, na paragem do autocarro, super disponível para o discurso. Não é esse o lugar das redes sociais. Então eu tenho que perceber o lugar das redes sociais é um lugar de entretenimento. Sendo um lugar de entretenimento, eu preciso fazer com que a informação, ela se junte ao entretenimento para conseguir efetivamente ser reproduzida nestes ambientes com sucesso. Mas sabes que isso para mim é uma luta. Porque... Eu para já eu não me revejo nos conteúdos mais dinâmicos, mais divertidos. Mas também não precisa ser assim. Exato. Ou seja, e nós precisamos encontrar a nossa forma e o nosso tom. Isso mesmo. Total. Mas isso não é fácil. Não, e entretenimento, ou seja, tu podes ter, isto é como a música, não é? Tu tens desde funk a fado, ou seja, a diversidade, o entretenimento, nós associamos o entretenimento de repente a dancinhas, o entretenimento não é só isso, o entretenimento é muita coisa. No teatro tu tens muita oferta, não é? Portanto, tu consegues... os programas de televisão, não é? Ou seja, há muita diversidade daquilo que é a noção de entretenimento. Portanto, eu posso encontrar que adaptar a ti. tipo de entretenimento. Exato. Sim, total. Sim. Mas ainda ir buscar sobre a pergunta que me fizeste à agência, porque eu acho que acabei por não a fechar.
a agência nasce com esta responsabilidade, ou seja, de eu procurar contribuir com este conhecimento que estavas-me a dizer que era difícil, ou seja, como é que de repente eu faço isso? Ok, eu quero contribuir garantindo que eu consigo ajudar pessoas que efetivamente querem ter este contributo com a partilha da informação. Da informação, exato. E eu acredito, e eu acho que é importante nós percebermos isto, que a desinformação não se combate. Este tem sido um erro muito feito e produzido inclusive por pessoas como eu, que é nós só reagimos à desinformação. Aquilo que nós estamos a fazer é pessoas que são comprometidas, lá está, com factos, com informação validada. O que nós fazemos é desmentir, o que nós fazemos é reagir. Eu vejo o vídeo desta pessoa que fala sobre o papel das mulheres em relações e o que eu faço é reagir a esse vídeo, e eu percebo de onde é que isto surge, mas há um problema nisto, é que repara, quem está a definir a agenda de temas não sou eu, são essas pessoas. Quem está a definir aquilo que está a ser conversado são essas pessoas. E além disso, repara que na prática eu não tenho linha editorial. Quem está a definir a linha editorial, ou seja, no seu todo, quem está a monopolizar toda a conversa, é a desinformação. Exatamente. E eu não tendo uma agenda própria, aquilo que acontece é que seguir a desinformação acaba por ser sempre muito mais interessante e até inovador, vamos dizer, porque está à frente, porque se a gente só reage, a gente vem depois. Ou seja, é como o doping e o antidoping, não é? Ou seja, se eu sou anti-doping, então eu não sou promotora de saúde. É diferente, eu estou a reagir ao doping. Certo. Então é interessante nós olharmos para isto e percebermos, eu quero ser anti-desinformação ou eu quero ser fonte de informação, e a agência surge para isso, ou seja, para nós potenciarmos pessoas que sejam fontes de informação, seja contra-movimento, mas que na prática não se apresentem como um contra-movimento, mas sim como um movimento. Exatamente. Um movimento que acontece em paralelo. E nisto, quando se está a falar disto, não se está a falar só de redes sociais, porque a influência ela é transversal, está-se a pensar em carreira. Por isso é que quando me introduzes que sou gestora de carreira. Né? Ou seja, depois isto multiplica-se para palestras, livros, podcasts, espetáculos, ou seja, depois nós conseguimos multiplicar isto, porque a ideia é levar essa informação nas mais variadas formas e com repetição, porque essa repetição é fundamental para que exista, lá está, aqui a construção de uma nova cultura ou o contributo para a evolução de uma cultura que esteja mais alinhada, uma sociedade justa, equitativa. Então nós precisamos dessa multiplicidade e diversidade, e para isso nós precisamos de pensar em carreiras a 360, não só focadas no online. Portanto, se alguém quiser trabalhar contigo, primeiro tem que pensar, eu difundo informação transparente, ética, ou... Portanto, nem toda a gente pode trabalhar contigo. Nem toda a gente vai ter a oportunidade de vir a trabalhar contigo. Não, sim. Não. É assim, é uma fatia muito específica, e eu vou-te dizer que eu adoraria que todas as agências trabalhassem dessa forma. Eu também. Adoraria. Eu porque, também. até para terminar... Venham concorrentes, por favor. Total. Sim, mas sim, o teu caso é muito importante. A forma mas como venham concorrentes. Venham fazer. Ou seja, vamos multiplicar isto. Porque a informação vai ser sempre cada vez melhor dessa forma. Total, mais séria, mais segura. Sim, e as marcas vão ser mais envolvidas nesse processo. Que era para terminarmos a nossa conversa, é uma reflexão minha, é aquilo em que eu acredito, trabalhando também com marcas, e já há alguns anos que eu faço, né, nas redes sociais, e eu acredito que se as marcas começarem a ser mais exigentes, e claro que isto não envolve só marca, envolve agências também, e se as marcas começarem a ser mais exigentes, se tornarem mais picuinhas, digamos assim, nas pessoas que escolhem, nos influenciadores que escolhem para trabalhar determinada marca, eu acredito que a mensagem aqui se passe a tornar muito mais segura. Está tudo bem isso ser do entretenimento também, mas são pessoas que têm alguma responsabilidade para com a informação que estão a passar, e eu acredito que as marcas, ao estarem atentas a estes criadores de conteúdo ou influenciadores, vão ter aqui um papel muito importante também no futuro, nas mensagens. Está a decisão. Exatamente. Sim. Eu acredito que, totalmente, estou totalmente alinhada contigo. Eu sinto que as marcas começam a ter essa atenção. Não começam, eu também acho. Até porque as redes sociais criaram este lugar de repente eu estou a receber feedback direto do consumidor. E repara, até coisas tão simples quanto uma marca que diz que é 100% sustentável, uma marca que vende em escala dificilmente é 100% sustentável. Ou seja, tu teres aliados de comunicação que te ajudam a uma comunicação que é mais verdadeira, e que, atenção, tu podes falar, por exemplo, no caso da sustentabilidade, tu podes dizer que és sustentável ou que tens um contributo para a sustentabilidade, mas tu não precisas dizer, e não precisas cair em discursos tontos e vazios
para transmitir essa sustentabilidade. E tu consegues fazê-lo com inteligência, com estratégia, tornando atrativo, mas para isso tu precisas de parceiros de comunicação que te ajudem também na transmissão dessa mensagem com essa clareza. Isso vai fazer com que, a médio e longo prazo, a tua marca também esteja muito mais salvaguardada. Porque repara, e tu és dona do negócio, não é? Portanto, tu tens a tua marca. Portanto, se a tua marca ela é falada de uma forma responsável, a probabilidade de cancelamentos, de feedbacks negativos é muito mais menor, baixa. claro. Então há vantagens, inclusive comerciais, nisto. Por isso eu acredito genuinamente que as marcas não só estão mais atentas, como esse caminho está a ser feito. Agora, nós precisamos também perceber que o consumidor tem aqui um papel importante. Ou seja, se eu não sou exigente na forma como eu consumo conteúdo, se eu não sou consciente nas pessoas a que eu dou palco, voltando àquilo que nós temos estado a falar, a verdade é que as marcas, para chegarem a mim, elas vão continuar a precisar dessas pessoas para conseguir bater os seus objetivos comerciais. Portanto, existe aqui Porque acaba sempre por ser dinheiro. Sim, de toda a forma. E os influenciadores, eles são meios de comunicação, ou seja, eu preciso destes influenciadores para chegar àquela audiência neste contexto, a falar desta forma, com esta mensagem, para gerar este resultado. Portanto, se nós, enquanto consumidores, e atenção, eu não me desligo, porque eu sou consumidora de redes sociais, claro. Não é? Portanto, nós, enquanto consumidores, continuamos a dar palco a certas e determinadas pessoas. A verdade é que as marcas vão se sentir, obviamente, tentadas a continuar a fazer, ou seja, eu não acredito que isto tenha de ser, ou que vá ser, idealmente poderia ser, mas eu não acredito que vá ser as marcas de repente a dizer, não, com este, não, se estas pessoas continuam a ter audiências, as marcas vão se sentir tentadas a trabalhar com elas. Portanto, nós precisamos deste combo a funcionar em conjunto, ou seja, eu acho que isto é um problema, se calhar, social, mas eu acredito que nós estamos no momento ainda assim para abrir esta conversa. Os influenciadores, o nome não, nem é influenciador, normalmente diz é influencer, é mal visto hoje em dia? Assim, eu não faço ciência e investigação no caso, não é? Mas eu diria nas minhas rodas que sim, é dito num tom depreciativo, principalmente nestes meios que se consideram mais inteligentes. Sim, que é tipo, não quero ser influencer, não quero ser blogueirinha, mas há aqui outras camadas que também são importantes nós termos em consideração, que é, porquê que isto acontece? Será que é só porque as redes sociais, porquê que a gente tem este problema com as redes sociais, não é? Porquê que há aqui camadas que são um bocadinho mais são, eu vou-te dar o meu exemplo, eu ainda agora pedi a uma marca para retirar ou colocar para além do influencer personal trainer, porque eu não sou influencer, eu sou personal trainer. Eu acho acontece ter uma página que influencia positivamente ao exercício físico, saúde, bem-estar, enfim. Mas e porquê que isso acontece? Ou seja, o que é que para ti eu não quero que as pessoas achem que estão a ser treinadas por alguém que está na internet apenas como hobby a fazer exercício. Sem validação académica. Sem validação. Eu quero que as pessoas entendam que é uma profissional da área que as está a acompanhar, que as está a treinar, que lhes está a sugerir, a informar e que, portanto, possam sentir aquele conforto. Lá está. Porquê? Porque eu tenho a minha marca. E a minha marca envolve... Mas eu acho que isso abre várias questões, repara. Qual é a questão? Atenção, eu trabalho na área, certo? Mas eu sempre tive muito problema. E repara, é um desconforto pessoal sobre a ideia de qual é a tua profissão. A minha profissão é influenciar pessoas. Algo não me parece certo nesta expressão. Mas influenciar em quê? Sabes? Ou seja, Exato. Tu tens que ter uma base. E não achas um pouco estranho a tua profissão ser influenciar pessoas? Imagina, um professor influencia. Ou seja, o teu trabalho é influenciar pessoas, ou seja, tu ativamente o que tu estás a fazer de forma consciente no teu dia-a-dia é influenciar pessoas. Parece-me, ok, nós todos somos seres influenciáveis. É óbvio que a influência virou uma profissão no sentido em que de repente eu uso, mas as figuras públicas também já faziam isto, ou seja, eu uso o meu mediatismo, o meu conhecimento, a minha conexão com a minha audiência para difundir. Exatamente, mensagens, marcas, empresas, tudo certo. Mas, mas há algo antes disso ou não? Ou seja, tu quando influencias, tu fazes isso com que base? É isso. É o teu lifestyle por puro lifestyle? E está tudo ok se for? Não, está tudo ok, mas eu acho que há aqui uma questão que é interessante. Nós somos influenciados por pessoas que nós sentimos que sabem naquele contexto, naquele tema mais do que nós. Esse lifestyle, ou seja, que ele inspira, eu estou consciente do que na sua base efetivamente faz-me ser uma pessoa que merece
impactar a vida do outro, ou seja, eu tenho consciência, lá está, a responsabilidade vem daí, eu coloco-me nesse lugar de reflexão para eu saber que aquilo que trago não é só um retrato da minha existência, mas é também um retrato que pode influenciar a existência do outro. Ou seja, tem questões aqui relativas a isto. E depois, eu acho que há áreas cinzentas que são extremamente complicadas, porque dentro desse lifestyle, que atenção, o lifestyle é extremamente importante a existir na comunicação, até porque vai gerar muito mais conexão. Mas quando é o lifestyle puro e duro, qual é a questão? Quando tu entras no lifestyle, e certamente vais lembrar de inúmeros exemplos disto. Sim. Quando tu entras no lifestyle, de repente é ok, mas espera aí, o que é o lifestyle? São os meus hábitos de alimentação. Ok, mas eu sei aquilo que eu estou a aconselhar os outros? Ou, não é? Porque não é só um documentário. Eu de repente eu estou a dar receitas. Isso. Eu de repente eu estou a dizer aquilo que deve ser feito, às vezes caímos neste erro inclusive, do que é que deve ser feito para que tu atinjas determinados objetivos. Do género, eu fiz, então tu também consegues fazer se aplicares, não é? Mas a verdade é que esta base do lifestyle acaba por abrir aqui outras camadas de assuntos que de repente é, ok, mas eu tenho propriedade para falar sobre isto. E o que é a propriedade? A propriedade é tu teres mais conhecimento do que a tua pura e simples experiência pessoal. Isso. Não é? Porque esta história de que eu fiz, resultou comigo, então resulta com toda a gente, cuidado. Que é só isso que eu pretendo quando digo, ok, pode lá estar escrito influencer, embora eu não goste, pode lá estar escrito, mas tem que lá estar mencionado. As minhas recomendações, exatamente, as minhas recomendações têm uma bagagem. Exatamente, são enquanto profissional. É importante eu perceber que eu só sei que nada sei, não é? Ou seja, é importante eu perceber que, na verdade, aquilo que se aplica a um pode não se aplicar a todos. Esse é o problema também do conhecimento, não é? Que torna a comunicação muito mais difícil, porque de repente há muitas camadas, de repente a resposta que a gente tem para dar é sempre depende, e o depende não é uma resposta atrativa nas redes sociais. Eu sofro disso. Depende. E depois lá vou eu tentar. Ok, depende porque... Sabes, eu sinto que eu não sirvo para ser a pessoa viral atrativa das redes, porque eu tenho sempre um depende. Todos os especialistas têm um depende. Sabes, eu tenho sempre um ok, mas no teu caso o que é que mas nós podemos fazer isso, ou seja, tornar atrativo de outra forma, puxar as pessoas mais. E as redes sociais, o problema também parte daí é que não é um ambiente para nós de repente estarmos a abrir grandes reflexões. Isso. Mas ainda assim nós podemos, eu acho que parte da educação também é sobre nós elevarmos um bocadinho o discurso. Ou seja, também não estupidificarmos as pessoas. Exato. Portanto, eu acho que não acho, tenho a certeza absoluta, com a estratégia certa é possível tornar o depende, não em si o depende em concreto, mas tornar a comunicação mais interessante. Completamente, isso é um trabalho que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos, porque eu percebi que inicialmente eu queria explicar tudo e falar muito e dar todos os pontos de vista, muito técnica, e depois eu percebi, a internet não é para isto, as pessoas não querem isto, eu tenho que simplificar mais. Então o meu trabalho sempre foi tentar simplificar mais, e quem precisar realmente de informação pode fazê-lo enquanto minha aluna, minha cliente, mas até porque há informações que tu podes dar como chavão que não se desligam totalmente daquilo dos factos, ou seja, há informações que efetivamente tu podes difundir sem depende, ou seja, como afirmação, a musculação é importante. Completamente. Para envelheceres com saúde, a musculação é fundamental, portanto tu podes, há chavões que tu podes utilizar, não vão ser os chavões que por regra circulam na desinformação. E o depende é mais quando te fazem abres uma caixinha e alguém te faz uma pergunta, ou te envia uma mensagem pessoalmente e te faz que é a pergunta para aquele caso. Exatamente. E então tu vais, não conheço esta pessoa, não sei o que se passa, historial, saúde, treino, enfim, não conheço nada, então é um depende. Porque ela vai fazer pergunta relacionada com ela, não relacionada não de uma forma geral. Então vai sempre haver 2 lados ou 3 ou mais para a mesma questão. E isto para mim realmente é uma luta, mas também mostra que há conhecimento por trás. Eu não consigo pôr de tudo dentro de uma única caixa, não dá, não é mas possível. Há uma reflexão que eu acho também importante fazer sobre a questão da influencer e da blogueirinha, é que repara que vem sempre no feminino. Sempre no feminino. O homem não quer blogueirinho. Exato. Portanto, como é líder, sabes? O homem, ele sabe as coisas que ele diz, ele é líder da opinião. Nós não, nós queremos likes, nós queremos... Porquê que isto acontece? As redes sociais, eu costumo dizer, as redes sociais são femininas. Não porque elas excluem o homem, mas porque de facto as redes sociais foram um palco onde as mulheres cresceram e tiveram acesso aqui a oportunidades extremamente interessantes em termos de negócio, nomeadamente. A áreas que estavam vetadas até então. E isto é muito interessante nós olharmos e percebermos, realmente foi aqui um lugar de empoderamento e de exploração feminina
muito relevante. Só que, como em tudo aquilo em que acaba por ser mais associado ao universo tradicionalmente feminino, principalmente porque nós tivemos perfis de moda, de maquilhagem, né, da estética a crescer, e então de repente o que acontece é, como tudo aquilo que é tratado no universo feminino é subjugado e desvalorizado. Claro. Ou seja, nós estamos num ambiente de paddle, não é? Portanto, paddle, muito fixe, futebol, muito fixe, isso não é nada superficial, não é? Ou seja, tu estás a ver, tu vês as notícias do futebol, vês as capas dos jornais desportivos e, desculpem gente, mas aquilo é revistas cor-de-rosa, só que a do futebol. É o que um disse, o que o outro disse, o que fez, é o boato do boato do boato. Eu sei, eu não estou a olhar, eu estou a sentir aqui. É o boato do boato do boato do boato, mas isso está tudo certo. Maquilhagem é fútil, maquilhagem é superficial. Então, exato, então é interessante, sendo que a nossa imagem comunica quem nós somos no mundo. No primeiro olhar, a pessoa quando olha para nós, ela vai tirar uma percepção, uma leitura que nos pode abrir oportunidades profissionais, oportunidades inclusive de socialização e de acesso a espaços e pessoas. Ou seja, a imagem é política. Não é em vão que, se nós formos fazer uma leitura histórica, nós percebemos e conseguimos ter acesso aos diversos papéis sociais através da forma como as pessoas se vestem. Então, eu adoro isso e acho isso tão interessante. Epá, é uma coisa que eu vou-te dizer que a mim mas nós tratamos como muito, fútil. como fútil. E que a mim, olha, tu chegaste ao pé de mim, a primeira coisa, camisa, ela está de camisa. Eu de suéte, não é... vai-me pôr a fazer agachamentos, mas eu estou de suéte e ela está de camisa. Invertemos, percebe? Porque não é o meu habitual, mas é o meu habitual também. Total. Mas eu estou de suéte, é propositado. Eu visto muita. Não é para eu ser fit. É o teu fato. É o meu fato. É o teu power porque eu quero. Primeiro, porque eu me sinto muito mais segura e confiante, mas efetivamente eu sei que isso combate uma imagem altamente estereotipada da mulher que tem um negócio. Ou seja, porque nós temos uma forte tendência a masculinizar-nos e, além disso, porque os negócios, ou seja, quando eu digo isto, não é uma crítica às mulheres. Claro. O ambiente do trabalho é um ambiente masculino, foi um ambiente pensado para eles e que nós, de repente, entramos aqui. Portanto, e a liderança, então, é altamente masculinizada. Então, de repente, tu quebrares aqui alguns protocolos visuais é statement. E eu faço o contrário. Eu ponho a minha camisa para dizer sim, eu sou personal trainer, sim, eu tenho uma aplicação de fitness para mulheres, sim, vocês vêm-me de fato de treino, mas eu também faço ondas no meu cabelo, ponho a minha camisa e vou conversar. E repara, isto tem muito mais profundidade e camadas. Ainda assim, por regra, estas conversas serem tidas por mulheres, isto é minimizado. E daí a influencer e a blogueirinha surgir até em tom anasalado, não é? Tipo, exatamente, influencer. Exatamente. Pá, eu acho que isto era uma forma maravilhosa de terminarmos a nossa conversa. Olha, foi um prazer. Acho que terminarmos com o tema mulheres e influencer anasalada é a melhor forma. Mas, não provou isso realmente sério. Influencer! Mas acho que dava para muito mais. Acho que falámos de uma parte muito pequenina e poderíamos ter trazido podemos muito... ter mais momentos de conversa. Só temos é que arranjar um outro título para a nossa conversa. Sim, embora... Pode ir para uma área em específico. Exatamente. Ou seja, dentro deste universo que nós falámos, de repente, tipo, também olha, vamos discutir esta questão específica. Também para fazermos a audiência, a utilizadora, não é? Clicar, porque só ninguém vai clicar em nós. Se uma conversa, vamos dizer nomes, vamos dizer coisas. Ai, que horror. Tipo plágio. E pronto, e assim terminamos o nosso Olha Quem Pode. Obrigada, Ana. Adorei. Obrigada. Malta, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Posso olhar para a câmera? Aquela.